Olá, pessoal! Vamos iniciar nossa aula sobre as teorias da evolução. Todos nós ficamos fascinados com a variedade de seres vivos que existem no planeta, não é mesmo? Pois é, a biodiversidade sempre foi fascinante para a humanidade. Por isso, explicações místicas e religiosas sempre existiram. Quando houve o surgimento da ciência, no início do século XVII, a maneira de compreender o mundo natural e de explicar os fenômenos que ocorrem teve um enorme desenvolvimento. Esse período ficou conhecido como Revolução Científica. Nesta época, há os trabalhos do Darwin, de Mendel, Newton, Galileu, Lamarck. As ideias desses cientistas entraram em conflito com as descrições bíblicas sobre os fenômenos da natureza. Foi Nicolau Copérnico, um astrônomo e matemático, que realizou o primeiro trabalho derrubando o dogma vigente da época de que a Terra era o centro do universo. Sua teoria de heliocentrismo colocou o Sol como o centro do sistema solar. Ocorreram também os estudos científicos sobre a crosta terrestre nos séculos 17 a 18, que mostraram que a Terra existia há muitos milhões de anos e não há milhares, como até então se pensava. Esses estudos revelaram a existência de restos e vestígios de seres extintos, que são os fósseis, lançando dúvidas sobre o dogma da imutabilidade das espécies biológicas. Mesmo com todos estes conhecimentos e os avanços científicos, até meados do século XIX, predominou no mundo ocidental o criacionismo. E o que vem a ser o criacionismo? O criacionismo é a teoria segundo a qual todas as espécies vivas foram criadas por ato divino, igual como se apresentam hoje. De acordo com a teoria criacionista, dito isto, vamos seguir. A partir de meados do século XIX, foi ganhando força a ideia de que os seres vivos se modificaram ao longo do tempo, com novas espécies surgindo a partir de espécies que já deixaram de existir. Estabelecia-se assim a base da teoria evolucionista, ou o evolucionismo. O primeiro a tentar explicar o processo da evolução foi o Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck combatia as ideias criacionistas e foi o primeiro a tentar explicar cientificamente o mecanismo pelo qual a evolução acontece. Para Lamarck, os seres vivos vão desenvolvendo determinados órgãos de acordo com suas necessidades de sobrevivência. Um dos exemplos mais conhecidos é o do pescoço da girafa. Segundo Lamarck, as girafas com pescoço comprido eram descendentes de girafas ancestrais que provavelmente tinham o pescoço curto, mas com a necessidade de alcançar alimento, as folhagens das árvores altas, tinham que esticar o pescoço, e com isso o pescoço alongou-se. E essa característica adquirida foi transmitida aos seus descendentes, originando as atuais girafas de pescoço longo. Portanto, pelo uso e o desuso da característica, a sua transmissão ocorreu aos descendentes, ocorreu então a evolução das espécies. E quando o organismo não necessita do órgão, o mesmo fica atrofiado. A lei do uso e desuso ficou conhecida como a primeira lei de Lamarck. A segunda lei supõe que as características adquiridas pelo uso ou pelo desuso são transmitidas de geração a geração. É a lei da herança dos caracteres adquiridos. Bom, nós sabemos hoje que as variações entre indivíduos dependem da informação genética e que somente essas informações e as mutações dos genes podem ser transmitidas à geração seguinte. Mas Lamarck teve sua importância para o pensamento evolucionista, pois chamou atenção sobre a possibilidade de todas as mudanças do mundo orgânico serem resultado de leis naturais e não de interferências milagrosas. E aí vem os estudos do naturalista inglês Charles Darwin. Ele expôs em seu livro A Origem das Espécies suas ideias a respeito da evolução e do mecanismo de transformações das espécies. A trajetória de Darwin é interessante. Aos 22 anos, ele embarcou a bordo do barco inglês Beagle e durante 5 anos viajou ao redor do mundo. Nas terras que ele visitou, coletou várias informações e numerosos exemplares de organismos que levou para a Inglaterra. E aí começou a estudar.
Quando iniciou os estudos e a organização de todo o material que ele havia coletado, ele admitiu que as transformações que ocorriam com as espécies eram alterações de espécies já existentes. Mas Darwin desconhecia as causas que levariam as espécies a se modificar. Uma pista surgiu quando Darwin leu um trabalho publicado por Thomas Malthus sobre populações. Neste trabalho, Malthus afirmava que as populações tendem a crescer em progressão geométrica e os alimentos cresciam em progressão aritmética. O crescimento acelerado da população levaria à escassez de alimentos e de espaço necessário à sobrevivência. A obra de Malthus contribuiu para que Darwin elaborasse a teoria de seleção natural. Ele concluiu que todos os organismos que nascem nem sempre apresentam condições de sobrevivência. Apenas sobrevivem os que têm maiores condições de adaptarem-se às condições ambientais, e eles reproduzem-se, deixando descendentes férteis. Vamos assistir um vídeo sobre este assunto. Um dos argumentos apresentados por Darwin em favor da seleção dos mais aptos baseou-se no estudo de espécies cultivadas. Darwin dedicou-se à criação de pombos, em que existiam variedades domésticas originadas de uma única espécie selvagem chamada Columba livia. A partir da seleção artificialmente conduzida por criadores dos pombos, ele concluiu que a seleção artificial podia ser comparada à seleção que a natureza exerce sobre as espécies selvagens. Da mesma forma que os criadores selecionam reprodutores de uma determinada variedade ou raça, permitindo que se reproduzam apenas os que têm as características desejadas, a natureza seleciona, nas espécies selvagens, os indivíduos mais adaptados às condições ambientais reinantes. Estes deixam um número proporcionalmente maior para a formação da geração seguinte. Esse é o conceito darwiniano de seleção natural. Vamos assistir a um outro vídeo sobre este assunto. As evidências da evolução biológica estão baseadas nos registros fósseis, na adaptação dos seres a seus ambientes, nas semelhanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas entre as espécies, e também nas evidências moleculares. Os fósseis são os restos de seres vivos preservados nos sistemas naturais, podendo o fóssil ser preservado em sedimentos, rochas, no gelo, âmbar, solos ou até nas cavernas. A adaptação ao meio é o ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vive. Basta observar qualquer ser vivo com atenção para constatar que muitos aspectos de sua anatomia e de sua fisiologia, e também de seu comportamento, estão altamente ajustados ao seu modo de vida, não é mesmo? Então, o evolucionismo explica a adaptação como resultado do fato dos indivíduos portadores de características adaptativas terem mais chances de sobreviver e de deixar descendentes aos quais transmitem suas características. Dessa forma, essas características vão se modificando ao longo das gerações e, pouco a pouco, se tornam mais adequadas e eficientes. Um exemplo marcante de adaptação é a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é o conjunto de técnicas e métodos que permitem que o organismo permaneça indistinto do ambiente em que o cerca. Já o mimetismo consiste na presença, por parte de determinados organismos, que são chamados de mímicos, de características que os confundem com outro grupo de organismos. Então, essas semelhanças podem se dar principalmente no padrão da coloração, da textura, da forma do corpo, do comportamento também, de características químicas, e devem conferir àquele que está fazendo a mímica uma vantagem adaptativa. Então, o mimetismo é comumente confundido com a camuflagem, mas a distinção entre esses processos se dá pelo fato de que
O mimetismo consiste na semelhança com o organismo em específico, enquanto que a camuflagem ocorre quando determinado organismo possui um padrão de coloração semelhante ao seu entorno, dificultando a sua detecção. Ok? No caso da camuflagem, o organismo evita a detecção, enquanto no mimetismo o organismo é detectado, mas o organismo-alvo o confunde com o outro. Em relação às evidências anatômicas e fisiológicas da evolução, temos os órgãos homólogos, os órgãos análogos e os órgãos vestigiais. Os órgãos homólogos são os órgãos que se diferem, mas se desenvolvem de modo semelhante, como os membros anteriores de grande parte dos animais vertebrados. Eles têm origem embrionária semelhante e podem desempenhar funções diferentes. Nós temos como exemplo a asa do morcego, adaptadas para o voo, e as nadadeiras de golfinho, adaptadas para a natação. Ambas têm a mesma estrutura óssea, mas desempenham funções diferentes por causa do habitat de cada um e da adaptação. Isso é denominado divergência evolutiva. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Os órgãos análogos são os órgãos que desempenham funções semelhantes em diferentes organismos, porém apresentam origem embrionária e estrutura anatômica diferentes. Mostram o fenômeno da convergência adaptativa. Isso reflete que evoluíram de antepassados distintos. Vou passar a falar um pouquinho sobre convergência adaptativa mais adiante. Um exemplo de órgãos análogos são as asas das aves e dos insetos, que apesar de diferentes quanto à estrutura e origem embrionária, têm a mesma função, que é a de permitir o voo. A divergência evolutiva é um processo em que os seres vivos de origem distintas desenvolvem características semelhantes, por compartilharem o mesmo habitat ou modo de vida. Ou seja, como nós vimos um pouco antes, quando estruturas homólogas não desempenham a mesma função. A convergência evolutiva, ou evolução convergente, é um fenômeno evolutivo observado nos seres quando estes desenvolvem características semelhantes de origens diferentes, ou análogas, como nós já vimos. Este fenômeno está associado à seleção natural, pela qual mutações que geram alterações morfológicas propícias a determinado ambiente são selecionadas em detrimento de outras menos adequadas. Então, dessa forma, seres vivos que compartilham o mesmo habitat, o mesmo hábitos de vida, podem desenvolver estruturas semelhantes que os tornem capazes de sobreviver àquelas condições. Entendido? Os órgãos vestigiais são aqueles que se encontram reduzidos ou sem função aparente no organismo em que se encontram. Por homologia com órgãos de outras espécies, é possível inferir, em muitos casos, a função que foi exercida no passado. Então, por exemplo, a presença do apêndice no homem é um exemplo. É um órgão vestigial. Em outros animais também são encontradas estruturas consideradas órgãos vestigiais. As evidências moleculares estão no estudo da constituição da molécula de DNA e RNA dos seres vivos, para identificar ancestrais comuns. E para finalizar, temos a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Se baseia na teoria proposta por Darwin e reconhece como principais fatores evolutivos a mutação, a recombinação genética e a seleção natural. Na verdade, o neodarwinismo é uma complementação da teoria de Darwin em relação às fontes de variabilidade das populações. E foi possível essa teoria a partir dos estudos de genética e do conhecimento do material hereditário, o DNA. Ok? Obrigada pela atenção. Espero vocês numa outra aula.